Família Imperial foi uma minissérie nacional de 2012, onde uma garota chamada Yara, supostamente amante de história, cansada do presente, tem a oportunidade de viver no passado e acidentalmente leva seu irmão Jonas, trocando assim de lugar com seus antepassados, a oportunista Lucrécia e o tímido Alfonso, que no presente desfrutam de recursos modernos como internet e bombinhas de asma, enquanto seus distantes parentes caem em datas importantes da história nacional. Olá, inscritos e demais usuários do YouTube, sejam novamente bem-vindos ao canal mais animado. E como vocês sabem, como eu já havia dito, no mês de setembro os vídeos serão inteiramente dedicados a conteúdos nacionais em comemoração ao grandioso bicentenário da independência do Brasil. E eu só poderia começar esse mês falando da a única coisa que encaixa com esse tema: família imperial. E me desculpa, mas vai ser pra pôr defeito. Já deixo claro que eu não desgosto da série, acho uma proposta e uma premissa muito interessante. No entanto, isso aqui vai ser pra falar mal. No ano passado eu tinha feito um vídeo, mas foi só pra lembrar vocês que essa série tinha sido produzida. Não era nada pra análise ou crítica, mas aqui, lá vai algumas opiniões. Após ver a escrava da casa ter o valor de sua carta de alforria aumentada e ter seu dinheiro roubado na cara dura, Yara, que estava sem nada para fazer naquela tarde, decide acabar com a escravidão. Só isso. Primeiro ela fala com Dom Pedro, mas sem sua atenção ela interrompe a coroação e manda um discurso sobre como a escravidão é uma vergonha, que o Pedro é um mulherengo e que as pessoas deveriam votar. E aí você talvez diga: poxa, ela tá certa! E tá de parabéns por ser uma jovem garota falando isso na cara desses velhos senhores antiquados. Talvez você diga isso no primeiro olhar. Porém, não é simples assim. Realmente não é simples assim. Na verdade, se você for além do primeiro olhar, vai ver os grandes problemas dessa cena. As intenções de Yara são boas, mas ela realmente entende de história? Ela realmente achava que dava pra acabar com a escravidão numa tarde? Ela está tentando poupar ou passando por cima de todas as pessoas que tiveram um trabalho gigantesco para acabar com o escravagismo, pois parece-me muito mais que ela está ignorando todo o processo. Isso não ocorreu numa tarde ou do dia para a noite. Antes de negro dançar, comemorar o fim da sina pela lei divina, outras leis foram criadas para ir acabando com a servidão. Que nesta geração só se diferenciam de nós pela cor, mas que nas gerações futuras a nós se igualarão também na cor. Perseguidos e acuados como feras, foram caçados e trucidados pelo crime de não acreditarem mais na justiça e na misericórdia da gente que lhes roubou a liberdade. Pois saiba, Vossa Excelência, que não há direitos adquiridos contra a humanidade e a nação. E a abolição que vem aí, e mais depressa do que Vossa Excelência imagina, não é só um movimento político inspirado na ideia de engrandecer o Brasil. É principalmente uma campanha generosa e humanitária, no sentido de se fazer justiça aos negros que, na humildade da sua cor, açoitado nos pelourinhos ou embalado nos lamentos das senzalas, vem construindo com suor e sangue a grandeza da nossa civilização. Senhor Rodolfo, você sabe como e onde dar um discurso. E é bom também que não me dê aviso de direitos autorais. É um machista, um retrógrado, um mulherengo. Você só pensa em você. Eu repito, suas intenções são nobres e boas, e também nada mais do que a obrigação de alguém que vive no século XXI. Nobres e boas. Mas o que ela tá fazendo? Ela tá mesmo interrompendo a coroação, outro grande momento para a independência, e começa a falar de questões pessoais em público, na frente da imperatriz e em público. Isso é não só desrespeitar a sua independência conquistada por Dom Pedro, pela imperatriz, Bonifácio e todos os outros que lutaram e morreram por ela, mas também ignorar a própria participação, já que nessa linha do tempo a Yara ajudou. Mas não termina aí, pois como lembrança, eles roubam a coroa, sendo assim um ato declarado de oposição ao Império e um ato declarado de oposição ao Brasil separado de Portugal. Bravo! Que se acha tão sabidão, saiba que o Dom Pedro ainda vai te trair. Sabidão por quê? Porque ele disse a verdade? Esta conversa sobre escravidão é muito mais séria do que te parece. É uma questão muito arraigada na nossa sociedade. Muito complexa. É natural que uma menina tão ingênua quanto você possa pensar assim, não é? Mas acredito que as coisas ainda vão se transformar. Tudo acontece mais devagar, ninguém grita. Mas eu sei qual é a base do problema aqui. O problema começa porque a série queria colocar Yara em dois papéis.
Não de Yara e Lucrécia, mas como de uma garota que entende de história e a explica para o público, mas também como a personagem introduzida em um mundo novo que ela desconhece e descobre junto conosco. Os dois ao mesmo tempo? Não faz sentido! Claro que não se pode saber tudo, mas ela é mostrada como uma conhecedora de história, que sabe o estilo e época de uma luminária só de olhar. É Art Nouveau, do século XIX. Mas não sabe que existia casamento arranjado. Delfina. Achava que o passado era incrível. Cheio de poetas, romance, beleza. As pessoas só se casam por interesse? Ah, que piada. Sim, havia os idealistas, os românticos, mas ela não gosta de história, ela não sabe de família real e não sabe que havia casamento por conveniência. É como dizer que estuda ciência, mas não saber o que é um átomo. E ela nem reconheceu a muito amada Dona Maria Leopoldina. Então você é a esposa do Pedro? Quem mais eu poderia ser? Se não fosse uma cena no próximo episódio, eu duvidaria que ela sabia que Dom Pedro se casou com a também bondosa Amélia de Lostenberg posteriormente. Sim, Dona Leopoldina foi traída, humilhada, roubada e precisava de autorização para ir ao teatro. Mas pelo menos me diz que você sabe da importância política que ela teve e que foi 2 vezes regente do país. Qual é? Me diz isso, Yara. Como vem, Yara Imperial tinha nobres intenções. Até deu sua medalha para a escrava para ajudá-la. Mas prestem atenção como uma boa ideia mal executada pode se tornar isso. E isso também vale para os roteiristas. Uma personagem incoerente. Enquanto isso, no presente, outra personagem incoerente. Lucrécia está passando-se por sua descendente no passado recente de 10 anos atrás. Ela habituou-se rapidamente com as roupas, com a tecnologia e com a liberdade feminina presente, mas não aceitou que não há mais escravos. Essa rapariga contou quantos garotos beijou na praia no feriado. Mas acha um absurdo a frase, é declarada extinta a escravidão no Brasil. Mas então você vai repetir a clássica frase, que as pessoas são fruto da mentalidade de sua época. Mas então me explica, como ela se acostumou muito bem com as coisas que eu disse antes? Pois eu digo, Lucrécia Imperial se acostumou pois são coisas para o seu benefício. Uma egoísta, uma personagem também incoerente, mas propositalmente, que infelizmente tem um tanto de sentido, pois tem mais gente assim respirando por aí. Apesar dos erros citados nesse vídeo, ainda é uma minissérie que vale a pena? Claro! Você deveria aproveitar que hoje é sábado e assistir, porque isso me lembra TV Cultura num sábado à tarde, no fim da tarde. E tem mais vídeos falando sobre programas nacionais aqui nesse mês. Vem viver comigo o bicentenário em poesia, nesta pátria mãe querida. Sim, estou citando um samba, contagiante, mas um pouco incoerente. E as moedas que eu citei mais cedo, eu espero que alguém me dê de presente.